ou para o nosso propósito, será suficiente que nós apenas façamos uma introdução geral a esta carta. Eu quero começar falando sobre a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, ou inicialmente com a população de Corinto, a cidade de Corinto. Paulo fez 3 visitas à cidade de Corinto, possivelmente 3 visitas, 2 é certa. A terceira visita estava nos planos do apóstolo e provavelmente ele a realizou. Assim, nós teríamos 3 visitas de Paulo à cidade de Corinto e 4 cartas escritas, pelo menos 4 cartas escritas. Nós dizemos 4 por quê? Porque existe registro seguro de que Paulo escreveu pelo menos mais 2 outras cartas à igreja de Corinto. Mas é possível que ele possa ter escrito outras que não são mencionadas, tá? Mas seguramente ele escreveu pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. A primeira visita de Paulo a Corinto aconteceu por ocasião da fundação da igreja de Corinto e está narrada no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos e é também mencionada em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. Por ocasião dessa visita, Paulo funda a igreja de Corinto, tem início a igreja de Corinto. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto é mencionada no capítulo 5, versos 9 a 10, da primeira epístola. Então, veja, a nossa primeira epístola, a epístola bíblica canônica de Paulo aos Coríntios, na verdade, foi a segunda carta que Paulo escreveu. E sabemos disto porque ele menciona uma carta anterior em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 10. A segunda carta que Paulo escreve, portanto, é a nossa primeira aos Coríntios. Existe uma segunda visita realizada por Paulo, que é mencionada na segunda epístola, a nossa segunda epístola, segunda aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1, e no capítulo 13, verso 2. Esta visita é conhecida como visita dolorosa, porque ela acontece em meio a um intenso conflito que estava tendo lugar entre a igreja de Corinto e Paulo, por conta de problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E isso trouxe muita tensão e angústia ao apóstolo. E é nesse ambiente que ele visita a cidade de Corinto, não da maneira como ele gostaria, porque seria necessário um confronto direto com aquela igreja, com aqueles irmãos. E isso foi muito angustiante para Paulo. Por isso é reconhecida como sendo uma visita dolorosa. A terceira carta, de tom severo, é mencionada em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 4, e capítulo 7, verso 8. Essa carta nós não temos, ela não chegou até nós. Ela é chamada de carta severa porque nesse texto de 2 Coríntios 2 e 4, 7 e 8, Paulo menciona a dureza que precisou usar na repreensão à igreja de Corinto em face de problemas que estavam acontecendo e que eles não haviam solucionado. Então, Paulo é duro no seu discurso, é duro na sua fala, e isso por conta da natureza dos problemas e da atitude dos coríntios em face dos mesmos. É, portanto, reconhecida como a carta severa, a qual nós não temos também.
Essa, portanto, teria sido a terceira carta escrita por Paulo aos Coríntios. Por fim, nós temos a quarta carta que Paulo escreveu aos Coríntios, que é exatamente a nossa segunda aos Coríntios. Nossa segunda carta aos Coríntios, a carta bíblica, canônica, que nós temos, foi, portanto, a quarta carta escrita por Paulo àquela igreja, a igreja de Corinto. Em seguida, Paulo prevê, e isso está em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versos 1 e 10, desculpem. Paulo planeja uma terceira visita à cidade de Corinto. E ele espera que essa visita aconteça num ambiente de paz e de harmonia, inclusive porque, pela resposta que a igreja deu à sua terceira carta, que ele esperava que talvez fosse uma resposta negativa, mas acabou sendo uma resposta extremamente positiva. E os objetivos de Paulo com a terceira carta acabam sendo alcançados, de modo que o apóstolo prevê que nessa próxima visita que ele pretende fazer, que está aí 2 Coríntios 13, 1 a 10, ele poderá usufruir da presença dos coríntios, não da forma como na segunda visita, mas dessa feita de forma alegre, pacífica e harmoniosa. Essa é a expectativa. Não temos informação que essa visita de fato tenha acontecido, mas é aceito como sendo extremamente provável que a mesma tenha de fato acontecido. Com relação aos motivos de composição e propósito, desculpem, e propósito da primeira carta aos Coríntios, as razões pelas quais Paulo escreveu foram as seguintes. Primeiro, havia relatos de divisão da igreja que foram levados por membros da família de um certo Clói a Paulo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11. Membros dessa família, que provavelmente era uma família influente na igreja e uma família piedosa, essas pessoas insatisfeitas e tristes com as divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto, levaram essa informação até Paulo, e essa foi uma das razões pelas quais ele decide escrever essa carta. Havia também uma carta recebida dos crentes de Corinto, na qual eles pediam orientações acerca de várias questões, como casamento, coisas sacrificadas aos ídolos, dons espirituais, etc. Nós podemos ver isso no capítulo 7. No capítulo 7 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 1, quando Paulo menciona, com relação às coisas que me escrevestes, então ele faz menção a uma carta que recebeu dos coríntios, na qual eles levavam diversas questões ao apóstolo Paulo, esperando respostas para essas perguntas, que identificavam dúvidas na comunidade acerca de diversos assuntos. O capítulo 1, verso 10, nos dá uma boa dica do propósito de Paulo em escrever Corinto. Diante de todos os problemas que estavam acontecendo, principalmente o das divisões, é bem razoável nós entendermos que o propósito desta carta era o de restaurar a unidade da igreja, porque essa era uma questão central para o apóstolo. A igreja dividida não representava a igreja de Cristo de forma fiel. Até porque o apóstolo vai dizer que Cristo não está dividido, e a igreja é uma só. Ele faz isso através de várias metáforas, inclusive a famosa metáfora do corpo, que aponta para unidade em meio à diversidade. É uma metáfora bem razoável, porque a igreja de Corinto apresentava uma diversidade de pessoas, de culturas e de consciências, mas foram todos unidos na pessoa de Cristo, formando um só povo, uma só igreja, um só corpo. Então, o propósito dessa epístola pode muito bem ser identificado como sendo de restaurar a unidade da igreja. Esta carta foi escrita a partir de Éfeso, como pode ser observado na primeira carta
em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8, e isso aconteceu durante a terceira viagem missionária de Paulo, ou seja, a escrita de 1 Coríntios. Não se tem certeza quanto à data, mas se acredita que tenha sido escrita aí por volta do ano 55 depois de Cristo. Estas são questões gerais, introdutórias da epístola, e nós queremos agora passar para o comentário de 1 aos Coríntios.